I come again. Represent the king who brought you truth and rights from the beginning. Never had no sin. Teach me how to shine my light from deep within. Let the freedom bells ring and let everybody sing. Make a joyful sound, keep the people moving. Come a long way, still a long way to climb. Hold the torch of freedom, time to let it shine. Uma coisa, a cirurgia plástica é considerada uma cirurgia estética e foge, em alguns casos, e foge dos planos de médicos. Por exemplo, uma pessoa, isso eu já ouvi muitas vezes, uma pessoa, uma senhora que tem uns seios volumosos, realmente muito grandes e pesados, e causa um problema secundário na coluna. Então, uma cirurgia no seio dessa senhora seria uma cirurgia reparadora. E isso aí não incide mais, sai fora do termo estética? Nós costumamos nem usar o termo estética. Qualquer cirurgia que façamos, seja a correção de um lábio leporino, a correção de uma queimadura, nós precisamos também ter o senso estético para corrigir aquele defeito. Então toda cirurgia plástica é estética. Toda. A do queimado, a da orelha, a reconstrução da orelha. Ora, como é que eu posso reconstruir metade de uma orelha se eu não tiver preocupação com a estética? Horrível. Ocorre que planos de saúde, mesmo a Previdência, eles colocam uma baliza para impedir que se faça uma série de procedimentos pelo plano de saúde ou pelo sistema de saúde do governo. A mama, o abdômen, são duas cirurgias que podem ser feitas pelos planos de saúde, pelo próprio SUS, né, sistema de saúde do governo, se tiverem determinado grau de complexidade, como eles mesmos relatam. Então, mamas extremamente grandes, abdômen, aquela cirurgia pós-bariátrica, aquele sujeito que perdeu 40 quilos, 50 quilos, que tem uma deformidade muito grande no corpo após essa perda de peso, são cobertos pelos planos de saúde, sim. E com relação à lipoaspiração, a gente vê em algumas reportagens de televisão, é algo bastante agressivo, não é? Ela parece mais agressiva do que na verdade é, né? Bem conduzida, é uma cirurgia fantástica, com resultados às vezes brilhantes, dependendo da indicação, e com baixíssimo risco para o paciente. O grande problema da lipoaspiração é exatamente a falsa impressão de simplicidade, o que às vezes anima as pessoas não qualificadas a tentarem fazer esse procedimento. É aí que acontece aqueles problemas que você já citou logo na primeira pergunta. A lipoaspiração, dentre todos, é provavelmente a cirurgia da nossa especialidade que é mais tentada a fazer por ginecologistas, clínicos gerais e que tais. E aí é que o problema é grande. Com relação à cirurgia do abdômen, da pessoa que se tira muito o abdômen, ou diminui aquele feio, a pessoa sofreu uma intervenção, uma cirurgia bariátrica, perdeu 40, 50, 80 quilos, e essa recuperação, isso não é muito complicado? A recuperação de se tirar o tecido excedente e costurar e ajeitar tudo? É quase uma nova especialidade, não é? Porque as técnicas de se fazer cirurgia plástica do abdômen, de se fazer plástica de mama, dos membros, né, braços e pernas, tiveram que se adaptar. Não existiam casos assim até então. As técnicas novas tiveram que se adaptar à forma de fazer a plástica do abdômen, novas incisões, etc., para conseguir corrigir esses problemas novos que aparecem com essas grandes reduções de peso. Uma das coisas mais importantes a serem consideradas pelo médico e que o paciente tem que estar atento é a impossibilidade de você juntar muitos procedimentos num só. Um abdômen de um paciente como esse que a gente acaba de falar não tem o mesmo porte cirúrgico de um abdômen clássico de uma senhora que teve 2 gravidezes e quer operar sua barriga.
Então ele é muito mais expoliativo, ele é muito mais traumático para o paciente. Então, a associação dessas cirurgias tem que ser vista com muito critério. A avaliação clínica desses pacientes é completamente diferente, porque são pacientes que têm déficit de absorção também. Então, normalmente, eles têm os índices hematológicos deles, são pacientes pré-anêmicos e tal. É um problema bastante complexo, é uma especialidade, como eu disse, quase uma especialidade nova, tratar desses pacientes, que são casos muito diferentes de tudo que existia até então, nesses anos todos de cirurgia plástica. Como é que você vê, você como cirurgião plástico, esses modismos, certo, extemporâneos, como o tipo da mulher pera, mulher jaca, mulher melancia, mulher abóbora e por aí afora. Como é que você vê isso? Tem aqui uma moça que fala, eu quero virar uma mulher melancia. E aí você fala, bom, não vai dar certo isso. Isso é muito interessante, porque essas modas, como você citou, são exatamente isso, modas, a gente vê só com curiosidade, né? Isso não é. Agora, é muito importante o cirurgião plástico bem formado, o cirurgião plástico que não tem interesse mercantil naquilo que está fazendo, ele saber recusar um paciente, saber aconselhar o paciente a não realizar determinado ato. Seja porque aquilo que ela está querendo é exagerado e ela vai se arrepender no futuro, seja porque não tem a indicação daquilo. Uma pessoa absolutamente fora do peso, não pode se submeter a uma série de cirurgias. E às vezes acabam fazendo esse tipo de cirurgia, né, com péssimo resultado e com risco, às vezes, até a vida da paciente. Então o cirurgião tem que ter esse discernimento, esse critério de explicar para as pessoas o que é bom e o que não é para elas. E só fazer aquilo se também pudesse fazer na mãe dele, na filha dele. Usando, sim, sua família como referência. Exato, exatamente. E com relação a esses, continuando nessa linha de modismos, se bem que aí não seria tão somente modismo. Uma garota, normalmente as mulheres são extremamente insatisfeitas com tudo. Quer dizer, a loira quer ser morena, morena, loira e vice-versa, e vai por aí afora. Mas a menina de 15, 16 anos está extremamente infeliz com a sua orelha de abano e com o seu nariz semi-adunco. Certo? E como é que o profissional se porta frente aos pais da criança para mostrar que aquilo pode ser feito, ou é prematuro, ou então vamos fazer sim? Esse é o critério que eu acabei de mencionar na pergunta anterior. Existem idades definidas para cada procedimento que você pode realizar. Um nariz, você só pode realizar qualquer fratura na face, o nariz se exigir a fratura da face, só pode realizar uma cirurgia dessa depois de ter parado o crescimento dessa pessoa. Então não pode ser antes dos 17, 18 anos de idade. A orelha, ela já adquiriu o tamanho final dela a partir dos 7 anos de idade aproximadamente. Então ela já pode ser operada. Então cada cirurgia tem uma idade que você pode fazê-la. Cabe ao cirurgião ter o critério de orientar os pais, porque normalmente vem com os pais, as crianças, o que se pode ou não fazer. Existe tipo de cirurgia plástica consorciada ou cooperativa? Eu te explico. Por exemplo, a mulher ela sofre uma cirurgia, um parto, fez uma cesárea e ficou realmente com uma cicatriz feia. Na hora do corte ou da sutura desse corte, já é possível se fazer ali mesmo um procedimento plástico, cirúrgico plástico? Ou não, espera cicatrizar e faça isso a posteriori? Olha, é uma excelente pergunta, porque nós já vemos aberrações, não são aberrações, até de indicação de plástica de abdômen pós-cesárea imediata, utilizando essa mesma anestesia. Não tem o menor cabimento uma coisa dessa, porque a mulher tem um útero ainda aumentado, não há como você definir o que está precisando tirar, etc. e tal. O corpo da mulher se transformou, Cláudio, durante 9 meses.
e ele precisa de pelo menos 6 meses para voltar ao normal, para a gente dizer, não, esse é o seu corpo, agora eu vou entender como é que ele é para lhe propor o que a senhora precisa, e não durante uma gravidez. Isso é um absurdo, mas existe, infelizmente. Com relação à cicatriz, pode ser até que fosse interessante o cirurgião plástico fazer isso na eventualidade do paciente assim o querer. Mas, normalmente, a associação de cirurgia plástica com cirurgia de outra especialidade é contraindicada. Normalmente, o ideal é que se resolva seu problema cirúrgico de outra especialidade, uma hérnia, uma colestectomia, etc. E depois de recuperada, se faça a cirurgia plástica. A gente está cansado de fazer isso aqui na clínica. Com relação a isso que está acontecendo agora, aconteceu uns 6 meses atrás, começou a surgir isso na imprensa, de mulheres que fizeram um implante de silicone, e o silicone não era de uma procedência duvidosa e deu um problema danado. Como é que você vê o implante de silicone nas mulheres? Olha, o silicone é usado desde os anos 60, ele tem quase 50 anos de uso pelos cirurgiões, e sem nunca ter sido relacionado a qualquer doença na mulher. Então, bem indicado, é uma cirurgia fantástica. No entanto, um fabricante francês, criminoso, resolveu, para ter mais ganho financeiro, usar como preenchimento dessas próteses um silicone que não é aquilo que a gente chama de grau médico, um silicone industrial. Essas próteses, além de tudo, elas tinham uma facilidade maior de rompimento do invólucro, deixando esse silicone escapar e entrar em contato com o corpo da paciente, trazendo inúmeros problemas, reações alérgicas e tal, que não acontecem, mesmo que rompa uma prótese de boa qualidade, o silicone não vai causar problema algum para a paciente. Esse especificamente era de silicone industrial, que é um crime, e as mulheres do mundo inteiro, existem centenas de milhares dessas próteses por aí, foram orientadas a tirar. Infelizmente, não podem ficar com uma coisa desse nível dentro delas. Mas, excetuando o fato de que essa prótese era mal feita, criminosamente elaborada, fora isso, a cirurgia é fantástica, traz de volta uma autoestima para a mulher, traz de volta a sensação de feminilidade, às vezes perdida e às vezes que a mulher nunca teve, de identidade feminina. É uma cirurgia fantástica, sem o menor risco para a saúde da paciente. Tudo bem? A gente falou muito de cirurgia em mulheres. E de homem, o que o homem, na verdade, quando o homem busca a sua clínica, qual o tipo de dúvidas ou de soluções que ele busca junto ao cirurgião plástico? Olha, antigamente nós tínhamos uma procura muito baixa por homens. Atualmente isso está mudando. Os homens estão mais conscientes da necessidade de manter um aspecto e a própria sociedade exigindo deles um aspecto melhor, eles estão procurando mais a clínica. Basicamente as mesmas queixas que as mulheres, os homens fazem lipoaspiração, cirurgia de rosto, cirurgia de pálpebras, tratamentos clínicos na pele. Basicamente as cirurgias que a mulher faz, o homem também faz.